Bom, vamos entender o nosso código de um jeito bem prático. Imagine que o nosso projeto de jogos, a nossa Steam em Java, é um quiosque de autoatendimento. A arquitetura limpa é como se fosse um manual de engenharia que nos ensinou a construir esse quiosque para que ele seja robusto e fácil de consertar, mesmo que a gente troque algumas peças no futuro. A estrutura do nosso código segue uma lógica de círculos concêntricos de Robert Martins, o criador da arquitetura limpa. O que está no centro é o mais importante e nunca muda. O que está ao lado de fora pode ser trocado sem afetar o núcleo. Então a gente começa pelo ciclo central, né? A essência do negócio, o jogo e o jogador. A camada mais interna do nosso quiosque é a camada de entidades. No nosso código são as classes jogos, jogo, usuário e compras. Uma analogia para entender isso pense numa ficha de um jogo de fliperama. A ficha ela tem um valor, um formato e suas próprias regras. A ficha é a mesma, não importa se você usa em um fliperama antigo ou em um simulador de última geração. Da mesma forma, nossas entidades definem a regra básica do nosso negócio. Um jogo tem um preço, um usuário tem um nome, eles são a essência do nosso código e não sabem nada como os dados serão salvos ou como a interface vai aparecer para o usuário. O segundo ciclo, as ações do usuário, que seria o painel de controle. Logo depois das entidades, temos a camada de caso de uso, representada no nosso código pela classe gerenciador de biblioteca. Uma analogia para entender, essa é a placa-mãe do quiosque, ela orquestra todas as ações. Quando você decide comprar um jogo, a placa-mãe ela recebe esse comando e coordena todo o processo. Verifica se o usuário existe, se o jogo está disponível e, por fim, adiciona a gravação da compra no sistema. A placa-mãe não sabe se os dados estão em um banco de dados MySQL ou em um arquivo de texto. Ela apenas sabe o que precisa de um serviço de gravação. E os círculos externos seria a tecnologia e a estrutura física, as camadas mais externas do nosso quiosque, que são as camadas de interface, repositórios e a camada de infraestrutura. Então, as interfaces são os contratos de serviço, como as entradas para cartão de crédito e para as notas. Eles definem o que é preciso para fazer a compra, mas não como ela é feita. Já a infraestrutura são as peças físicas, o leitor de cartão e a gaveta de dinheiro. Elas são a parte técnica que de fato executa a tarefa. Então agora vamos ver como cada parte do nosso código em Java vai exemplificar os princípios que a arquitetura limpa prega. Primeiro vamos ver a questão da camada de entidades. No código aqui nós temos as classes jogo, usuário e compra, que elas são basicamente classes de dados simples com regras de validação. O princípio Solid aqui nós podemos ver que ele é aplicado com o princípio da responsabilidade única, ou seja, cada classe tem uma única responsabilidade. O jogo só vai se preocupar com os dados e regras de um jogo, como por exemplo, se esse valor do jogo não for negativo, e não com a questão da persistência. Se o valor mínimo de um jogo mudar, por exemplo, só a classe do jogo vai precisar ser alterada. O princípio de aberto, fechado também é visível, de fato, pois a entidade está fechada para modificações de suas regras internas, mas ela permanece aberta para extensões. O segundo ponto aqui que nós devemos ver é a questão da camada de casos de uso. Por quê? No código nós vemos que a classe gerenciador de biblioteca utiliza as interfaces de repositórios para executar a lógica de negócio. O princípio sólido aqui ele se encontra da seguinte forma. Nós temos que entender o princípio da inversão que está sendo aplicado, o princípio da inversão de dependência, onde a classe gerenciador de biblioteca depende de abstrações. Essas abstrações são repositórios de jogos, repositórios de usuários e não necessariamente de implementações concretas, como por exemplo repositórios, jogos e memória. Já na linha de inicialização, o gerenciador de biblioteca, o gerenciador é igual a new gerenciador de biblioteca, enfim, nós injetamos as dependências. Ou seja, o que isso significa? Quer dizer que nós podemos substituir o banco de dados em uma memória por um banco de dados SQL, criando uma nova classe
né? Obviamente, para fazer essa questão do armazenamento em um banco de dados, sem que seja preciso mudar uma única linha na classe gerenciador de biblioteca. O terceiro ponto aqui é que nós devemos levar em consideração a camada de repositórios, como por exemplo as interfaces repositórios jogos, repositórios usuários e repositórios compras, que definem os contratos. Como a gente encontra o princípio sólido sendo aplicado? Vai entrar o princípio da segregação de interfaces. Nós podemos ver que as interfaces são pequenas e focadas. Elas, por exemplo, a interface repositório jogos, ela só tem métodos específicos para jogos, repositório usuários apenas para usuários e assim por diante. Isso vai evitar que as classes que implementam ela sejam forçadas a ter métodos que não usam, mantendo o código limpo e específico. E o quarto ponto que devemos levar em consideração aqui é a camada de infraestrutura. Onde nós encontramos esses códigos aqui? São as classes repositórios jogos em memória, repositórios usuários em memória e repositórios compras em memória, que são implementações concretas que vão fazer o trabalho de salvar e buscar os dados. Como a gente aplicou o princípio sólido aqui? Vamos lá, essa camada ela vai lidar diretamente com os detalhes técnicos e vai estar no topo da hierarquia de dependências. Ela vai depender das interfaces da camada de repositórios, ou seja, ela vai apontar para dentro, e isso vai reforçar o quê? Garantindo que as classes de infraestrutura sejam acopladas em abstrações e não o contrário. E a separação em pacotes do código não é apenas uma organização estética. Ela também vai garantir que a arquitetura, né, onde as dependências fluam apenas para o centro, né, evitando que ocorra problema, questão de desorganização, enfim. Esse design vai nos oferecer um código que é fácil de testar, é fácil de realizar mudanças, ou seja, ele é flexível e, principalmente, o mais importante, ele é focado na sua lógica de negócio principal.